Então nós precisamos aproveitar as oportunidades. Eu quero abrir com os irmãos a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 1. Quando se trata de livro do Antigo Testamento, a gente fala primeiro. Quando é epístola, carta, a gente fala primeira, segunda, certo? Então, primeiro, livro dos Reis, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 5. Mas antes da leitura, só citar um texto que está em Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9 diz: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. O que está escrito? Vamos ler juntos? O que se desvia os ouvidos de ouvir a lei, nem adianta orar. Se não quer ouvir a palavra de Deus, não adianta orar. Crente que não gosta de ouvir a palavra, pare de orar. Não ore. Porque Deus não suporta quem não gosta de ouvir a palavra. Então, na hora que a pessoa começa, Senhor, Deus diz, não quero nem ouvir tua oração. Pensou, irmãos? Então, você precisa ouvir a palavra do Senhor. Sempre está ouvindo a palavra. 1 Reis, então, capítulo 1, do versículo 5 em diante, o assunto aqui é atropelando o processo. Dá para dizer isso comigo? Atropelando o processo. Você já atropelou alguma vez o processo das coisas? Irmãos, nós vivemos num momento, no mundo, nas igrejas, em que as pessoas estão atropelando o processo. E estão se dando mal. Antigamente, ou algum tempo atrás, primeiro a gente paquerava, depois a gente namorava, depois a gente noivava e depois se casava. Era assim. Hoje não é mais assim. Nem mesmo os crentes estão mais atendendo o processo natural das coisas. Já atropelam tudo. Hoje o menino nem namora, já vai sexo. Vai dar certo isso? Não vai. Atropelou o processo, não vai dar certo. Não vai dar certo. As pessoas queimam etapas. Nós tivemos uma amiga que ela se casou, ela era muito nova, ela casou adolescente. E casou com o professor dela. O professor já maduro e ela se casou muito nova, se eu não estou enganado, ela tinha entre 13 e 14 anos, se casou, e quando chegou numa certa fase da vida, o esposo, aparentemente mais velho do que ela ainda um pouco jovem, as amigas começaram a dizer, teu marido é muito velho, teu marido é muito velho, teu marido é muito velho. Ela entrou em crise e começou a ideia de separar do esposo. E ela chegou a conversar com a gente. E ela dizia assim, eu sinto vontade de ser adolescente. Eu sinto vontade de correr, eu sinto vontade de dar risada, eu sinto vontade de pular. As coisas de adolescente, ela queria voltar a ser adolescente, mas não tinha mais jeito. Queimou a etapa, atropelou o processo. Quando a gente atropela o processo, lá na frente, parece que o próprio cérebro cobra isso.
A mente cobra isso. Mas o mundo em que nós vivemos diz: não, faça sim, pode fazer, não tem nenhum problema. Faça e lá na frente você vai ver as consequências disso. Então não atropele o processo. Mas a história aqui é de Adonias, que atropelou o processo. Veja aí, verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais, lê comigo, toda a igreja, jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Verso 7, a igreja. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém, Zadoque, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simeia, rei, e os valentes que Davi tinha, não o quê? Apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto aonde? Preste bem atenção nesse texto, junto à pedra de Zoelete. Grave isso aí, Zoelete, que está aonde? Perto da fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, presta atenção aí, ó, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Atropelando o processo. Veja que o texto nos diz que ele diz: eu reinarei, eu reinarei. Ele tomou uma decisão, Adonias tomou a decisão de reinar. A pergunta é: Davi, o rei, ainda estava vivo? Estava. Quem era o rei de Israel? Davi. Estava idoso, mas ainda era o rei. Veja como ele atropela as coisas. Ele diz: eu reinarei. Isso aqui não teve o processo natural que seria o pai Davi passar o reinado para ele. Não teve. Ele diz: eu reinarei. Então ele vai aqui atropelar todo o processo. E por quê? Porque ele vai atropelar esse processo. Por quê? Primeiro, irmãos, ele atropela o processo porque ele se exaltou, conforme diz o texto. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou, se ensoberbeceu. Gente soberba atropela o processo. Não há humildade nesse coração. Observe se não é assim, queridos. Como pessoas soberbas, que não temem a Deus, que não respeitam as normas, que não respeitam as leis, elas atropelam o processo. E Adonias se exaltou, achando-se o sujeito, o cara. Por isso ele atropela o processo. Veja como pessoas arrogantes, pessoas soberbas atropelam o processo, seja na igreja, seja no trabalho. Aqui irmãos têm empresa, trabalham em empresa, em loja. Pessoas soberbas atropelam o processo. Quando menos espera, a pessoa já se adiantou, já fez.
e estragou tudo. Lá vai ter que ter reunião agora para resolver o problema, porque pessoas soberbas atropelam o processo. E eu sou pastor de igreja há 40 anos, e como eu já vi isso, pessoas dentro das nossas igrejas que atropelam o processo. Até as secretárias da igreja já perceberam isso. Quem foi secretária, tanto lá em Curitiba, como aqui por onde eu passei, as pessoas fazem o seguinte, vem a secretária da igreja para fazer uma coisa, aí eu digo para a secretária geralmente assim, quando alguém vier para fazer uma coisa assim, diga desse jeito, já falou com o pastor, já perguntou o pastor, aí se não, pois vai falar, ou eu ligo para o pastor. Como a pessoa está atropelando o processo, ela diz, não ligue não. Desse jeito. Crente faz isso. Crente que atropela o processo dentro da igreja. Meus irmãos, como isso vai funcionar? Aí quando de repente, o que é que acontece? Um dia, vamos falar de nós mesmos. Um dia eu cheguei aqui na igreja, nós tínhamos ali uma cobertura, estava coberta aquela parte de cá, lá ali no espaço Moriá. Lá no final nós tínhamos um depósito, e um dia eu cheguei aqui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, a secretária me disse, pastor, olha, derrubaram lá e tal. Eu disse, o senhor autorizou? Eu disse, não. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, estava tudo quebrado, não teve autorização do conselho, não teve autorização do pastor, derrubou, porque não tinha dinheiro para construir. Resultado, até hoje, aquilo ali era para estar coberto, até agora, que agora seria o momento de derrubar, que agora nós vamos fazer as salas, porque foi decidido, mas as pessoas, elas atropelam o processo, e aí traz prejuízo, traz transtorno, porque a pessoa às vezes em nome de si, no caso de Adonias, ele atropela o processo porque ele se ensoberbeceu, ele se exaltou. Toda pessoa orgulhosa, presunçosa, prepotente, ela atrapalha o processo, ou não é assim? Ela não atende, e Adonias atrapalhou o processo, e ele disse, eu reinarei, soberba pura. Irmãos, olhe para cá, eu vejo isso no presbitério, eu vejo isso no sínodo, eu vejo isso no Supremo Concílio. Estou falando só da nossa igreja. As pessoas atropelam o processo, e é um desastre. A gente tem que atentar para isso. Adonias atropelou o processo. Por quê? Porque se ensoberbeceu. Aí veja a sequência do texto, verso 5. Olha aí o que ele fez. Ele não podia apenas dizer, eu reinarei e ficar nisso. Ele faz todo um jogo. Olha aí. Quem atropela o processo, não somente se ensoberbece, mas faz um jogo. Qual é o jogo? Olha aqui, vamos ler. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Isso aqui é um jogo. É uma jogada que atropela o processo. Ele providenciou o quê? Carros, cavalos, cavaleiros, gente que corresse à frente dele para quê? Para gritar, Adonias reinará, estamos com ele. Atrapalhando o processo, sem autorização de ninguém. Aí ele faz isso, atrapalhando o quê? O processo. E gente que consegue juntar aquelas pessoas para apoiá-lo, mesmo atrapalhando o processo, mas tem aquelas pessoas que são do mesmo caráter, gente que é do mesmo caráter. Não é assim? Pensa aí nas lojas de vocês, nas empresas de vocês, gente do mesmo caráter,
que apoiam aquele que está atropelando o processo. Irmãos, olha, vamos prestar atenção nisso. Às vezes nós estamos apoiando gente que está atropelando o processo. E estamos vibrando, estamos gritando, estamos apoiando. Isso não vai dar certo. Tudo na vida tem um processo, tudo. Aí tem aqueles que estão apoiando os que estão atropelando o processo. Aí tem aqui o grupo, olha, 50 homens a cavalo correram para lá e agora nós vamos apoiar e tal. Imagine um grupo que está apoiando. Irmãos, olha, nesse tempo de ministério eu já vi tanta coisa assim. Gente que atropela o processo e que conta com os apoiadores. E os apoiadores são do mesmo caráter. Estão apoiando e quando afundar, afunda todo mundo junto. É melhor não apoiar o atropelador de processo. Você está vendo que está tudo errado, que aquele negócio não vai dar certo. Mas aqui tem um grupo que apoia Adonias. Aí veja, no texto da palavra, vocês vão encontrar aqui comigo, vamos ver aí, verso 7. Vamos juntos. Olha quem apoia. Entendia-se ele com Joabe. Joabe então apoia, filho de Zeruia. Zeruia era a irmã de Davi, e Joabe era o sobrinho de Davi. Veja que coisa, o sobrinho de Davi está apoiando Adonias, aquele que está atropelando o processo. Veja só, vamos lá. O sacerdote, seguindo, quem era o sacerdote? Abiatar. Abiatar também apoiou o atropelador de processo. Me apoiou. Tem um sacerdote aqui também. Mas, paz, o sacerdote, sim. Vamos lá, quem mais apoiou? Verso 8. Porém, Zadok, o sacerdote, tem outro sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Por que esses não apoiavam? É gente, irmãos, que entende que isso aqui está tudo errado. Os que apoiaram era gente que tinha o caráter semelhante ao de Adonias. E tem os outros que não apoiaram. Não é sempre assim. Tem um que está atropelando o processo. Aí tem os apoiadores. Vai chegar lá. E vamos. Lá na frente vai acontecer algo. Sempre foi assim na história. Mas veja, né? Então, primeiro problema de Adonias é que ele se ensoberbeceu. Segundo problema de Adonias é que ele contratou, aliciou apoiadores. Então ele tem o quê? Os apoiadores. Veja comigo o versículo 9. Vamos lá. Imolou Adonias ovelhas, bois e animais cevados. Por que ele fez isso? Porque é o seguinte, é o rei, então agora nós temos que fazer os sacrifícios, que é para a gente ter a bênção de Deus. Irmãos, como é que Deus vai aprovar uma coisa que está fora do processo? Mas ele vai fazer o quê? Sacrifícios para quem? Para Deus. É um culto a Deus. Como é que Deus vai aceitar um culto de uma pessoa que está atropelando o processo?
Não vai. Tem gente que pensa que Deus é político. Deus é do partido A, Deus é do partido B, Deus é do partido C. Tem gente que enxerga Deus como um ser partidário, ele não é. Deus vê a verdade, Deus vê o que é certo, e pronto. Mas ele faz esses sacrifícios que é para ver se agora ele tem a bênção de Deus. Nós às vezes queremos a bênção de Deus, custe o que custar. Eu fiquei assim impressionado, e todo mundo sabe aqui, de um momento de corrupção do nosso país, e na hora lá que foram dividir os valores da corrupção, aí estava lá uns pastores juntos, e abraçaram-se, e agora nós vamos orar, lembra disso? Quem lembra? Tem até o filme. Então, vamos orar agradecendo a Deus. Irmão, meus irmãos, como é que Deus vai ouvir uma oração daquela? Como é que Deus, veja a noção que essas pessoas têm, dinheiro de corrupção, como é que Deus vai apoiar isso? Olha, irmãos, nós temos que fazer o que é certo, e não atropelar o processo. Veja, a igreja aqui sabe, mas eu vou contar para os irmãos. Nós aqui, nós da diretoria do Projeto Viver, um dia fomos no fórum, a convite de um juiz, para que o nosso Projeto Viver recebesse o título de utilidade pública estadual. Fomos para lá e reuniu e falou tudo certinho, tal, boa. Na hora que nós fomos saindo, o juiz disse: pastor, eu quero falar em particular com o senhor. Aí a diretoria saiu e eu fiquei em particular com ele. Ele disse: é o seguinte, pastor, está tudo certo para vocês receberem o título de utilidade pública estadual. Só tem uma condição: o senhor tem que fazer com que sua igreja vote no deputado fulano de tal. Irmãos, aquilo me deu uma raiva tão grande, porque para mim aquele homem estava olhando assim: esse pastor se vende, e eu vou comprá-lo. Era isso, irmãos. Irmãos, era um juiz, e quando ele falou isso, eu olhei para ele e disse: não aceito, estou fora, tchau. Nós não ganhamos, não recebemos o título de utilidade pública para o Projeto Viver, não recebemos, mas graças a Deus, eu não me vendi, graças a Deus, nós não estamos nem na mão do juiz, nem na mão do deputado. Veja, como se assim, né? Isso aqui não é de Deus, essa igreja não é de Deus, o pastor não é de Deus, Deus aceita uma coisa dessa? Eu me levantei, saí furioso, cheguei perto da diretoria, falei, saí zangado. Irmãos, eu não sou zangado sempre não, agora quando eu me zango, eu me zango. Quando eu fico com raiva, eu fico com raiva de verdade. Eu não fico com raiva de qualquer besteira não. Agora, quando eu fico com raiva, sai de perto de mim. E eu me levantei ali e saí furioso, e aquele homem viu a minha fúria, e não fui mal educado, mas eu saí e fiquei zangado, passei uns dias com raiva, que eu não podia nem pensar no nome daquele homem, porque ele estava querendo me comprar, e eu não estou à venda. Problema, irmão, sabe o que é? É que tem pastores que se vendem, igreja que se vendem. Nesse tempo político, os crentes não valem nada, se vendem. Qualquer um que vem com uma propostazinha, se vende, não, porque, né? Aí atropela o processo. Nós não precisamos disso. Quem nos abençoa é Deus, e Deus abençoa quem está certo, Deus abençoa quem está correto, quem está na verdade. Aí Adonias faz o sacrifício, que é a bênção de Deus. Como é que Deus vai abençoar?
tempo passou, os anos passaram. Um dia eu estava aqui pregando na igreja, eu vi o juiz entrar aqui na igreja. Eu estava aqui no púlpito pregando, eu vi quando ele entrou na igreja. Eu não tive nenhuma dificuldade de continuar pregando. Ele foi para a galeria, não tive nenhuma dificuldade, porque eu estava pregando, preguei, e ele ouviu, e depois outra vez ele voltou aqui na igreja, porque ele sabe que eu não me vendi para ele. Mas às vezes nós atropelamos. Não, é para o projeto viver. É mesmo, tá, eu vou fazer com que a igreja volte. Irmãos, não posso fazer isso. Não podemos atropelar, irmãos, o processo. Adonias atropela o processo e quer que Deus aprove, e quer a bênção de Deus. Olha, presta atenção, meu irmão, se você atropela o processo, Deus não vai te abençoar. Você está querendo a bênção, querendo a bênção, querendo a bênção, Deus não vai te abençoar, porque Deus não é político, não vai. Aí lá na frente você vai dizer, por que deu tudo errado? Você atropelou o processo. Não é assim que funciona. Então aguarde, espere, deixa Deus falar, deixa Deus agir, não atropele o processo. Vamos lá, para encerrar. Veja só o verso 9, juntos. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete. Sabe o que quer dizer essa palavra aqui? Pedra da serpente. Essa palavra significa pedra da serpente. Onde foi que ele fez o sacrifício? Aonde? Na pedra de Deus, no templo. Irmãos, os sacrifícios, eles eram feitos aonde? No templo, pelo sacerdote. Mas tem um sacerdote agora, que está junto dele, e agora o sacerdote junto a Adonias, faz o sacrifício aonde? Na pedra da serpente. Na pedra da serpente. Às vezes, irmãos, nós atropelamos o processo. Veja só, vez de Adonias, se ele tivesse certinho, onde é que ele ia fazer o sacrifício? Aonde? No templo. Não existia a tenda, não existia o tabernáculo, iria para lá. Mas como ele atropela o processo, ele inventa, ele cria. Então ele vai fazer o sacrifício na pedra da... Você lembra da antiga serpente? Irmãos, às vezes as pessoas atropelam o processo porque faz tudo de acordo como o diabo quer. O diabo quer que seja assim e ele faz. Comendo o pão que o diabo amassou. Fazendo o sacrifício na pedra da serpente. Deu tudo errado. Não vai dar certo, ele está atropelando. Nem no lugar certo ele faz. Era para ser no templo, e ele faz num lugar que não tem a aprovação de Deus, que não tem a bênção de Deus, ele faz. Agora, para finalizar, veja o versículo 10. Olha como são as coisas, olha aí. Porém, a Natã, vamos ler juntos? Toda a igreja. Porém, a Natã, profeta, e a Benai, e os valentes, e a Salomão, seu irmão. Por que ele não convidou? Por quê? Escute, ele sabia que o escolhido de Deus para suceder Davi era Salomão, então ele não convida Salomão. Ele sabia que o profeta Natã ia dizer para ele, isso não é de Deus, então ele não convidou. Todos aqueles que iam dizer para ele, isso não é de Deus e não ia apoiar, ele não convidou. Só convidou aqueles que estariam com ele. Então ele não convidou. Não é assim que funciona? Quando a gente está fazendo uma coisa que não está dentro do processo natural, a gente esconde,
A gente não fala para certas pessoas, faz tudo em sigilo. Irmãos, meu Deus do céu. Tem coisa assim que eu fico impressionado. Eu estava hospedado numa casa, eu e minha família, e durante aquele momento que nós estávamos hospedados ali, a gente ouviu um cochichado assim, e tal, e telefone para cá, para lá, e aquele negócio assim, e a gente está lá. Sabe o que acontece? O cabeça da casa ia fazer o vestibular. E ele tem um primo, que é um gênio, todo vestibular que ele faz, ele passa. Sabe o que fizeram? Ele pegou, fez, o primo dele fez o vestibular em outro lugar, em outra cidade, pegou tudo, todo o gabarito, todas as respostas, e estavam ali. Ele é veloz no negócio, fez tudinho, saiu e ligou para esta pessoa. O outro estava lá na sala onde ia ter o vestibular, e aqui liga para cá, daqui vai ligar para lá de forma secreta, tudo secreto. Nós estávamos lá e era um cochichado, e era um negócio lá, passaram todas as respostas para ele e tal. Lindo, né, irmão? Coisa linda, vai dar tudo certo. Irmãos, quando ele estava nesse processo, atropelando as coisas, descobriram. Ele estava com o celular escondido, pegando tudo. Desconfiaram, foram lá, que é isso aí? Pegaram, viram. Fora! Pulsaram. Nós estávamos na mesma casa, ninguém falou nada para a gente só ouvia assim, ó. Aí atropelou o processo. Deu certo? Não deu. Atropele o processo e chore depois. Mas chore muito. Quando você faz tudo certo, diante de Deus, com verdade, e se alguma coisa deu errado, é porque não era o tempo de Deus. Agora, querer usurpar, querer tomar, querer fazer todo um processo, e você atropela o processo, pode ficar sabendo, vai ter desastre. E depois de tudo isso, os irmãos sabem qual foi o final de Adonias? Não se lembram, né? Aí Adonias, para salvar a sua vida, foi para onde? Foi para, o irmão João sabe disso, que foi que aconteceu, né? Ele foi se agarrar nas pontas do altar, ficou agarrado nas pontas do altar, para não perder a vida. Aí a ordem foi, porque em respeito ao altar, não era para matar Adonias, mas ele estava tão errado, pode ir lá e mata o cara. Ele morreu, sabe aonde? Agarrado nas pontas do altar do tabernáculo. Deu certo? Não deu. E não vai dar. Olha, irmãos, no mundo, em canto nenhum, não vai dar certo. Seja para crente, seja para não crente, seja para quem for, não vai dar certo. Quem atropela o processo, uma hora descobre, uma hora dá errado, vai ser um desastre. Não atropele o processo, porque vai ter que chorar amargamente e quem sabe até perder a vida. Quem sabe até perder a vida. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E ore a Deus, irmãos. Diga para Deus te dar paz, tranquilidade, você não atropelar o processo. Eu quero ser rico. E tem uns irmãos doidos para ser rico. Atropela o processo, fica mais pobre que nunca. Não é assim? Meus irmãos, eu sei disso.
Eu vejo irmão, porque eu vou. Um dia eu estava lá em Brasília, não, no Rio de Janeiro. Não, foi em Brasília mesmo. De Brasília foi pregar lá num lugar. Aí tinha um irmão lá dizendo assim: eu vou fazer meu primeiro milhão. Atropelando processo e tudo. Até hoje, acho que está mais pobre que nunca na vida. Não é assim. Se você atropela, vai devagar, meu irmão, vai devagar, vai orando, vai buscando a Deus, vai fazendo as coisas certas. Lá na frente, irmãos, você chegar à velhice em paz, tranquilo, olhar para trás, sem estar na cadeia, sem estar assustado, sem estar com medo da polícia, sem estar com medo do Iago, que é policial, sem estar, meu irmão, você chegar à velhice, poder se deitar, tranquilo, é bom demais, irmãos. Agora, você chegar à velhice, pensando, meu Deus, e se descobrirem? Meu Deus, se descobrirem, meu Deus, se descobrirem, isso é uma velhice miserável. Bom, você chegar lá, olhar para trás e assim, graças a Deus, demorou, mas pode ser que demore, irmão. Agora, se você tiver que ser rico, por Deus você vai ser. Se você tiver que ter as coisas, por Deus você vai ter. Agora, se Deus disser que você não vai ter, pode fazer o sacrifício que fizer, pode tentar, pode ajuntar, lá no final vai morrer no altar. Quem quer morrer no altar aqui? É só atropelar o processo, morre no altar. Não atropele o processo. Então tenha paciência. Diga, Deus, me dá paciência, me dá tranquilidade. Veja só. Porque também tem gente para te incentivar. Tem gente para chegar assim, faz. Aí você cai na onda. Aí aquele que te incentivou cai fora e você morre sozinho no altar. Adonias morreu com quantos lá no altar? Só ele, sozinho agarrado lá no altar, e usou tudo na hora do aperto, querido. Todo mundo vai embora, deixa você sozinho, é desse jeito. Então, meu amigo, vá lá de acordo com a palavra de Deus. Davi atropelou o processo, Uzá morreu. Lembra da Bíblia? Olha na palavra de Deus. O que foi que aconteceu com Moisés quando atropelou o processo? Eu vou lá, defendo, matou um homem, atropelou o processo, teve que fugir para 400 quilômetros, ficar escondido para não ser morto, atropelou o processo. Olha a Bíblia, leia a palavra, todos que atropelaram o processo se deram mal na vida. Agora, quem fez a coisa certa, esperou no Senhor. Davi, meu irmão, antes tinha aprendido, nunca precisou matar Saul para ser rei. Ungido rei e não precisou matar Saul. Quando cortou até a orla do vestido dele, acelerou o coração. Então não atropele o processo, espere, na hora certa, Deus vai te dar. E vai ser tão bom quando o Senhor chegar e te der assim, sabe, vai te abençoar. Então não atropele nada. Não atropele o processo, porque senão você vai morrer só. Nas pontas do altar, no lugar mais sagrado, vai morrer. Cadê Adonias? Morto. Adiantou de quê? Nem reino, nem amigos, nem dinheiro, nem nada. Então não atropelem. Vamos fazer a coisa certa. Faça a coisa certa e o Senhor estará contigo te abençoando. Levanta a mão, peça misericórdia a Deus, em nome de Jesus. O que Deus tem para você, Ele vai te dar. Só não atropele o processo. Senhor querido, a tua palavra é a verdade. E a tua palavra diz, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é verdade. E nós queremos andar de acordo com a palavra do Senhor, sem atropelar o processo. Deus nos ajuda a entender. Senhor, nos abençoa. Em nome de Jesus. Nós vamos dividir em classes, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Diz a palavra de Deus que Davi nunca contrariou Adonias. Esse é o mal. Pessoas que nunca são contrariadas, querem fazer tudo ao seu gosto, atropelam tudo. Vá na paz e aprenda mais da palavra do Senhor. Fale com o seu irmão que está ao seu lado, dá um abraço dele e diga assim, não atropele o processo. Deus tem uma bênção maior para você, meu irmão. Vai na bênção, meu irmão.